Vamos lá, galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior. Vamos para mais uma questão na preparação da OBMEP 2022. Essa questão ela foi cobrada na OBMEP de 2019. É a questão 9, que envolve a parte de geometria plana, mais especificamente envolvendo área. Então vamos lá. Galerinha, a ideia dessa questão era o seguinte: ó. No paralelogramo A, B, C e D da figura abaixo, os pontos M e N são pontos dos lados BC, CD, respectivamente, quer dizer, seguindo essa ordem. As áreas A, Bzinho, Czinho e Dzinho são conhecidas. Então, qual é o valor da área X? Então, o que a questão está pedindo é justamente aqui no finalzinho, essa parte que eu estou sublinhando, qual é o valor da área X. Beleza, o que eu preciso saber aqui? Que nesse paralelogramo, eu tenho dois triângulos inscritos, certo? O primeiro triângulo, nós vamos observar que é formado por A, B e N, certo? Então, eu vou destacar aqui, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto N, certo? Então, se vocês analisarem aqui, ó, esse primeiro triângulo, nós vamos observar, ó, que a área desse triângulo ela vai ser formada por três partes que foi citada na questão, certo? Quem é a área que faz parte desse triângulo, professor? Então, se liga aqui, ó. Eu tenho a área A. Onde é que está localizada a área A? Nesse pedacinho aqui, ó. Certo? Ó. Toda essa parte que eu estou pintando de preto, ó, isso aqui é a área A. Certo? Beleza? Vamos lá. Eu vou ter a área B. A área B, ó, vai estar mais aqui ao centro. Ó. Essa aqui eu estou destacando de verde. Certo? Ó. Então, toda essa parte aqui verde, ela faz parte de Bzinho, da área Bzinho. Beleza? Vamos lá. E eu tenho a área X, que é justamente o que a questão pede, que é esse pedacinho aqui em cima. Certo? Ó. Então, quer dizer o seguinte, ó, que esse triângulo formado por Azão, Bzão e Nzão, ela vai ser a junção dessas três áreas que eu destaquei aqui dentro dele. Certo? Então, nós vamos concluir e dizer o seguinte. Ó, o triângulo formado por Azão, Bzão e Nzão vai ser dado por quem? Ó? Pela soma da área de Azinho mais Bzinho mais Xzinho, certo? Vamos lá. Dentro desse paralelogramo, eu tenho um outro triângulo inscrito, que é o triângulo formado, ó, que eu vou destacar aqui a área dele. O triângulo vai ser formado por quem? Por Azão, Dzão e Mzão, certo? Ó, então, vamos lá. Então, deixa eu só destacar aqui para vocês se ligarem. Então, ó, o triângulo que nós vamos destacar agora, ele vai ser formado por esses três vértices que eu vou destacar aqui agora. Então, se liguem aqui, ó. Então, nós vamos ter, ó, o ponto Azão, Dzão e Mzão, certo? Então, se liga aqui, ó. Então, esse triângulo, ele vai ser formado por quais áreas? Então, vamos lá. Então, observe que ele também é um triângulo inscrito, quer dizer, foi formado na parte interna do paralelogramo, onde os vértices fazem parte do paralelogramo. Então, vamos lá. Então, se liga aqui, ó. Então, a área desse triângulo, ela vai ser formada por quem, ó? Por esse pedacinho aqui, Dzinho, tá? Essa área aqui, que eu estou destacando aqui em marrom, tá? Então, toda essa parte marrom, ela faz parte, ó, da área Dzinho, beleza? Ó? Vamos lá. Quem mais, ó? Eu tenho mais duas áreas ainda dentro. Eu tenho essa que eu vou destacar aqui em amarelo, que é a parte de Czinho, tá aqui na ponta do triângulo, perto do vértice M. E eu vou ter mais ao centro, ó. Eu vou ter mais ao centro essa área que eu vou destacar aqui de mostarda, ó, que é a Bzinho, certo? Então, o triângulo formado por Azão, Dzão e Mzão, ela vai ser a soma de Dzinho, da área que está sendo representada por Dzinho, a área que está sendo representada por Bzinho e a área que está sendo representada por Czinho. Então, nós vamos concluir e dizer o seguinte, que a área desse triângulo vai ser formada por Dzinho mais a área Bzinho, mais a área Czinho, certo? Então, essa era a primeira parte, você entender que esses dois triângulos eram triângulos inscritos e estavam sendo formados por determinadas áreas. Beleza, o que eu preciso observar aqui? Uma outra característica, certo? Ele pede a área do triângulo, área X, é o que ele está pedindo. Então, vamos lá. Então, existe uma outra definição que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Os objetos, ou seja, dentro de círculos, dentro de triângulos, dentro de quadrados, de retângulos, enfim, quando eles são formados inscritos,
Por exemplo, aqui eu destaquei ó, o primeiro triângulo que nós vimos anteriormente, ó, que é o triângulo formado por Azão, Bzão e Nzão, certo? Se eu movimentar esse valor de N para a esquerda ou para a direita, aqui no segmento de reta DC, certo? A área desse triângulo ela vai continuar a mesma, quer dizer, não vai se alterar, certo? Então, o que é que eu vou fazer para vocês fixarem a ideia e pegar o macete aqui? Eu vou trazer esse valor de N até a posição do ponto C, certo? Do vértice C aqui. Então, esse triângulo ele vai ficar mais ou menos assim, ó, certo? Ele vem aqui para a posição de C. Então, aqui em C, na mesma posição de C, vai estar o ponto N, o vértice N, e o triângulo ele vai continuar ó, com a mesma base, certo? Ó, Azão, Bzão. Então, observe que a base ele não foi alterada, estava ali, certo? Então, o ponto N ele foi movimentado para a posição do ponto C, beleza. Mas a área desse triângulo, ela continua a mesma. Bzinho, Xzinho e Azinho. Então, eu tenho as três partes ainda aqui dentro, certo? Beleza. Vamos lá. Nessa segunda parte aqui embaixo, ó, observe que eu deixei destacado o triângulo formado por Azão, Dzão e Mzão. Beleza? Também é um triângulo inscrito, sendo formado na parte interna do paralelogramo, sendo que os pontos fazem parte do paralelogramo. Então, ele está inscrito, certo? Beleza. Então, eu tenho a mesma ideia do triângulo anterior. Se eu movimentar esse ponto M na posição com destino até C, ou M se movimentando com destino até B, a área dele não vai se alterar, certo? Ele vai continuar com a mesma área, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transcrever esse ponto M até a posição de B, certo? De Bzão aqui, ó. Então, eu vou trazer o ponto M, que estava mais ou menos aqui, para a posição ó, de B. Então, o triângulo ele vai ficar mais ou menos assim, certo? Ele vai vir para cá, na diagonal, a base vai continuar a mesma, que era aqui Dzão, Azão, e a parte interna, que era a área formada por Dzinho, Bzinho e Czinho, vai continuar a mesma, certo? O que eu posso concluir com vocês aqui? Ó? Nós podemos concluir ó, que a área do primeiro triângulo ela vai ser a metade da área do paralelogramo, certo? E a área do segundo triângulo, formado por Azão, Dzão e Mzão, ela também vai ser a metade do paralelogramo. Resumindo, essas duas áreas elas são iguais, certo? Se as duas áreas são iguais, nós podemos dizer o seguinte, ó, que a área do primeiro triângulo, então a área formada pelo triângulo Azão, Bzão e Czão, que vai ser o N, né, no caso aqui, o N, vai ser igual a quem? A área formada pelo triângulo Azão, Dzão e Mzão. Com isso, nós vamos igualar as áreas internas. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, a primeira área era formada por X mais Bzinho mais Azinho, e a segunda área, a área do segundo triângulo, era formada por Dzinho, Bzinho e Czinho, certo? Então, qual era a ideia da questão? Era encontrar o valor de X. Então, quem tem X eu vou deixar no primeiro membro, quem não tem eu vou passar para o segundo. Resumindo, eu vou somar a ambos os membros, menos B e menos A, certo? Então, nós vamos ter isso aqui, ó. X passa a ser igual a quem? Então, Dzinho mais Bzinho mais Czinho. E do outro lado da igualdade, nós vamos ter menos Bzinho menos Azinho, certo? E aí, observe, ó, aqueles números que eu tenho, aquelas letras que eu tenho, uma positiva e outra negativa, a gente elimina aqui. Então, Bzinho com Bzinho. Então, um positivo e outro negativo, então isso aqui vai dar zero. E aí nós chegamos à conclusão ó, que a área X, ó, ela passa a ser quem, professor? Ela vai ser Dzinho mais Czinho menos A, certo? Então, essa é a área formada aqui pela posição X. Então, a alternativa correta, qual seria a alternativa correta? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para a questão, para a gente analisar. Então, a alternativa correta, ó, aquela que tem Dzinho, Czinho menos A. Então, a letra correta, letra A de abelha. Pessoal, se vocês gostaram aí dessa resolução, um bom proveito, tá? E conseguiu entender a questão direitinho, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as próximas notificações e até o próximo vídeo. Valeu, galera!